Irmãos, vamos novamente abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 8. Vamos ler novamente esses 3 primeiros versos, que têm sido então objeto da nossa consideração. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Vamos novamente colocar diante do Senhor esse tempo. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui e contarmos com esse teu meigo olhar que ilumina a escuridão e com esse teu doce falar aos nossos corações diretamente. Muito obrigado. Nós somos tão necessitados, Senhor, de teu olhar e de teu doce falar. Queremos e suplicamos a Ti que nesta noite, mais uma vez, o Senhor fale aos nossos corações. Nós queremos ouvir Tua voz no mais íntimo. Nós queremos, e para isso apresentamos nossas vidas, pedimos que o Senhor supere toda e qualquer dificuldade pessoais, toda resistência. Pedimos que o Senhor cuide deste ambiente, espiritualmente falando, para que não haja interferência, mas que protegidos, guardados no Teu nome, nós sejamos instruídos aos Teus pés. Esse é o nosso desejo sublime e sabemos que é o Teu desejo também, Senhor. Então, ó maravilhoso e generoso Senhor, enriquece, alimenta o Teu povo. É isso que pedimos no doce nome de Jesus. Amém. Irmãos, na reunião passada, nós já olhamos para essa cena em conjunto com os últimos versos do capítulo 7, aquela cena da casa de Simão, onde o Senhor é ungido por aquela mulher. E também olhamos juntamente essas duas porções, o início do capítulo 8, procurando de forma bem voltada para o texto, observarmos uma ampliação desse tema que temos chamado então de devoção e serviço. Nós vimos isso na casa de Simão, de forma tão bonita, tão linda, uma passagem significativa demais no Novo Testamento. E também nós vimos isso numa esfera um pouco mais ampla, agora nesses primeiros versos. Bastante ampla, o Senhor com uma, digamos que com uma comitiva tão simples, seus 12 apóstolos, algumas mulheres, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando o reino de Deus. E o Senhor sendo ali cuidado, suprido pelos bens pessoais dessas mulheres, e esse registro, então, está aí para nós de uma maneira tão linda,
e tão maravilhosa nós sabermos que o Senhor reservou lugar para registrar isso. Essas atitudes tão comuns, tão simples, mas de um valor eterno, registradas aí pela pena de Lucas, pela direção, pela condução do Espírito Santo. Mas hoje, o meu desejo é olhar para esse texto, como já disse aos irmãos no final da reunião passada, por 4 aspectos, de uma maneira mais geral, mas sem tirar os nossos olhos do texto, é claro, que ajude-nos o Senhor nisso, mas de uma maneira um pouco mais geral, olharmos para esse tema tão rico, tão abrangente, tão maravilhoso na Bíblia, esse assunto da devoção e do serviço. Nós temos nas epístolas tanto a respeito disso. Nós temos na história da igreja tanto a respeito disso. Então, eu gostaria de olhar para esse texto e para esse assunto de uma maneira um pouco mais ampla, mas sem perdermos o texto de vista, né? Então, meu desejo é que nós olhássemos, primeiro, o motivo da devoção ou do amor e do serviço. Depois, em sequência, nós olhássemos o modelo ou o padrão da devoção e do serviço. Depois, o fundamento. E por último, a esfera. Olha, irmão, essa seleção é minha aqui. Esses aspectos, eles são muito gerais, ligados a esse assunto, que, creio no meu coração, podem ser muito úteis para nós, como Assembleia, para o povo de Deus, porque tocam aspectos muito práticos, muito vitais da nossa relação com o nosso Senhor. Então, vamos voltar nossos olhos para esses aspectos, sem perder de vista essa cena maravilhosa. O Senhor Jesus e os seus amados. Nós não vemos aqui uma grande multidão, nós não vemos aqui algo tão representativo, nem em quantidade, nem em importância para o império, nem para os religiosos. Mas nós vemos o Senhor da glória, o Senhor Jesus, pregando e anunciando o reino de Deus. Então, nosso primeiro aspecto a ser considerado nessa questão da devoção e do serviço é o motivo. E para nós colocarmos isso bem resumidamente, o motivo de toda devoção e de todo serviço é o Senhor Jesus. Parece desnecessário nós dizermos isso, mas só parece. Pense bem, só parece desnecessário nós reforçarmos que o motivo da devoção e do serviço é o Senhor Jesus Ele mesmo. Nós vivemos dias em que as pessoas são tão devotadas a tantas coisas. São devotadas a atividades, são devotadas a ídolos, são devotadas a projetos, são devotadas e adoram a si mesmas. Então nós vivemos esses dias. Por que isso é assim? Porque se o homem, criado por Deus, não puder experimentar nele mesmo esse único e exclusivo motivo, então o homem vai buscar em coisas e pessoas e etc. esses motivos. E então nós vivemos esses dias que para qualquer lado que você olhe, você vai ver pessoas. É por isso que nós vivemos uma época de tantas tribos. Porque são pessoas devotadas a causas e etc. Então, que o Senhor nos ajude a contemplar isso nessa noite e sermos ajudados nisso sem perder de vista o texto. Por que estou reforçando isso?
Porque existem muitos aspectos da devoção que podem ser vistos em outros lugares da palavra e não propriamente ligados a esse texto. Mas eu gostaria de, como primeiro aspecto desse motivo, que é o Senhor Jesus Cristo. O motivo da... Irmão, lembre-se, o que é devoção? Isso precisa estar muito claro para nós. O que é devoção? Devoção é um coração, uma pessoa que foi encontrada por Ele. Do contrário, não pode haver devoção. Do contrário, nós iremos nos devotar a qualquer coisa que o pecado, então, engane o homem. Agora, todos aqueles que foram encontrados por Ele tiveram seus olhos abertos, seus ouvidos abertos, foram iluminados na sua consciência. E a partir daí, então, viram aquele único objeto de devoção ou de amor. O único objeto daqueles que foram encontrados por Ele. Então, como um eco desse amor derramado, eles têm ativados nos seus corações suas afeições que então são derramadas diante dele. E essa atividade espiritual de derramar suas afeições diante dele, isso se chama adoração ou serviço. Ministrar, servir, adorar, na Bíblia, são palavras intercambiáveis. São palavras que nos ajudam a compreender o que significa servir a Deus. Servir e adorar é a mesma coisa, irmão. E quem são os que adoram? São os que amam. Por que amam? Porque foram amados, foram encontrados por Ele. Então, quando nós olhamos para o texto, o primeiro aspecto que eu gostaria de destacar para você aí é, olhando para esse motivo, Jesus. Então, olhando para esse motivo, o primeiro aspecto que eu gostaria de chamar a sua atenção é o amor que se fez pobre. Ou esse Senhor bendito que se fez pobre. Então, nós precisamos olhar para esse aspecto da pobreza do Senhor Jesus, e essa é uma palavra até áspera para nós usarmos em relação a Ele, irmão. Pense comigo. Como é possível nós usarmos uma palavra assim em relação ao Cristo de Deus? Pobre. Um homem naturalmente e realmente pobre. É uma palavra áspera. Pense comigo. Como nós podemos usar essa palavra? Ele é pobre. Então, quando nós olhamos para essa pobreza do Senhor, que no nosso texto está patente, então ela nos ajuda a contemplar esse motivo e a beleza desse que é o motivo da nossa afeição, que é o motivo da nossa adoração. Irmão, no que concerne ao aspecto literal, real, o Senhor Jesus não tinha nada que ele pudesse chamar de seu. Você já pensou nisso? Ele não tinha absolutamente nada, irmão. Quando o Senhor Jesus está terminando a sua obra, cumprindo sua missão, entregando sua vida, sabe qual era a única coisa que ele tinha? Uma túnica sem costura, que foi disputada por aqueles soldados. Uma túnica sem costura. O Espírito Santo reservou esse detalhe, né? Nós sabemos que a túnica fala da vida humana dele. E aquela túnica sem costura fala de uma vida sem mancha, sem dolo, sem pecado nenhum, sem nenhuma nódoa, sem nenhum ponto errado. Uma túnica sem costura, integral, uma vida perfeita em todos os seus aspectos. A única coisa que esse homem pobre tinha era a sua túnica. Quando ele foi à cruz. Esse é o nosso motivo. Esse é o motivo da nossa adoração. Por quê? Porque ele decidiu que seria assim, irmão.
Você lembra quando Paulo está contemplando esse fato, espiritualmente falando, em Filipenses 2, ele está olhando para esse fato, assim, estupefato, e ele está dizendo, ele, sendo Deus, se esvaziou. Ele deixou essa forma sublime, gloriosa, magnífica, inalcançável. Ele se esvaziou, irmão. Esse esvaziamento nós não conseguimos compreender com a nossa mente. É um assombro. Ele deixou a sua glória, assumiu natureza, forma humana, é o que Paulo vai dizer. Então Paulo está assombrado, mas ele não para por aí. Ele diz, mas ele não se esvaziou apenas assumindo forma humana para ser o imperador. Irmão, se ele fosse o imperador, ele seria o imperador mais glorioso que essa terra já pôde ver. E quando ele voltar e assumir o governo no seu reino milenar, ele será esse governante. E todas as nações irão a ele para aprender da sua lei e para receber da sua provisão. Agora, ele decidiu que na sua obra redentora, então, ele não somente se esvaziaria se fazendo homem, mas Paulo fica mais assombrado ainda e nos ajuda mais ainda. Ele diz, e sendo homem, ele decidiu ser servo. Ele decidiu ser servo de todos, não servo de alguns, servo de todos. O servo mais simples, o que lava pés. Pense nisso, irmão. Então é um assombro nós olharmos para esse Jesus, é esse que se esvaziou, é esse pobre que está aqui, agora com essas mulheres, que não tem nada para chamar de seu. Irmão, pense comigo, quando ele nasceu, não havia lugar para ele na hospedaria. Ele nasceu no estábulo. Quando ele já iniciou seu ministério, vamos pensar juntos, brevemente, eu não vou citar os textos, mas você vai acompanhar comigo. Quando o Senhor Jesus iniciou seu ministério, quando ele teve fome, ele procurou alimento em uma figueira que tinha folhas, mas que não tinha frutos. Mas ele não tinha alimento naquele momento. Pense comigo. Ele teve fome e ele buscou numa figueira. Mas, quando ele estava cansado, ele precisou se deitar num barco que não era dele. Ele se deitou num barco que não era dele, porque ele é um homem pobre. Ele não tinha nada que fosse propriamente seu. Agora, por que estou dizendo isso? Para que você pense num amor que se fez pobre. E para que você veja que isso não o incomodou. Ele decidiu se fazer pobre e se derramar amavelmente em pobreza. Então, quando ele teve sede, irmão, você se lembra? Ele pediu água a uma mulher samaritana. Todo aquele encontro foi aproveitado por ele, nós sabemos. Mas ele teve sede. Então ele pediu água a uma mulher. Continuando, quando ele precisava ensinar Pedro sobre as responsabilidades civis, você se lembra? Ele não tinha uma moeda. Ele pediu uma moeda. Ele me disse, traga uma moeda, porque ele era pobre. Ele não tinha uma moeda. Seguindo, quando ele entra em Jerusalém, ele entra em um jumentinho que não era dele, porque ele não tinha nada que fosse propriamente seu. Quando ele decide celebrar a última Páscoa com os seus discípulos, ela é preparada em um cenáculo que não era dele. Tudo foi preparado. Nada era dele. E essas são marcas muito evidentes de que ele era pobre. Um amor que se fez pobre, sendo rico.
Que lindo, irmão. Se você continuar ainda, ele foi embalsamado com especiarias e com os lençóis que não eram dele. Ele usou um túmulo que não era dele. Esse é o nosso Senhor, o motivo da nossa devoção. Esse é o motivo sublime da nossa devoção. Isso não incomodou o Senhor. E por que ele fez assim? Por que o Senhor decidiu que esse seria o caminho? É como se, de alguma maneira, ele olhasse para os seus e dissesse assim: eu necessito que vocês me sirvam para o bem da sua redenção. Eu necessito que vocês cooperem e me sirvam. Eu não me incomodo, eu me alegro em ser assistido. Esse o motivo da nossa devoção. É esse o que move as nossas afeições, ou pelo menos deveria mover. O apóstolo Paulo, quando compreendeu isso, parece que... Agora eu queria que você abrisse num texto comigo e visse se as palavras de Paulo, depois de dizermos essas coisas, não ganham um novo sentido e uma realidade, porque a palavra, ela se refere primeiro, o assunto da palavra é Cristo. Paulo está ensinando os coríntios, mas veja como o assunto é Cristo, depois de ouvir isso que dissemos. Abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 6, por favor. 2 Coríntios, capítulo 6. Especificamente relacionado a isso que disse para você, os versos são os versos de 4 a 10. Mas veja o que Paulo diz quando... deixe-me localizar aqui. Verso 10, parte final. Enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Essas palavras de Paulo têm um sentido absolutamente magnífico quando nós olhamos para o Senhor Jesus. Nada tendo, porém possuindo tudo. Nada tendo e enriquecendo a muitos. Essas palavras ganham a expressão mais sublime do que significa isso que Paulo está dizendo. É a vida do Senhor Jesus. É a vida dele, a expressão exata desta palavra. Nada tendo, porém possuindo tudo, enriquecendo a muitos. Esse é o sentido mais claro dessas palavras. E é exatamente isso que nós acabamos de dizer aqui e tentamos, de alguma maneira, colocar para os irmãos aqui, nesse primeiro momento, sobre a questão do motivo. Então, esse primeiro prisma, a pobreza do Senhor Jesus, isso está patente no texto de Lucas, irmão. Prestavam assistência a ele com seus bens. Quem é ele? Ele é o mesmo que seguiu pobre como homem por toda a sua vida. E que decidiu, por amor, se fazer pobre, nada tendo, porém possuindo tudo. Que homem seguro, que homem livre era esse. Nada tendo, nada que o pudesse amarrar, nada que o pudesse prender, nenhum vínculo, porém possuindo tudo. Tudo de valor ele tinha, porém nada tendo, enriquecendo a muitos. Que maravilhosa expressão é essa na vida do Senhor. Mas seguindo um pouco mais, quando nós olhamos para esse homem pobre, irmão, nós temos mais ainda. E um dos mistérios gloriosos do Evangelho é a união numa mesma pessoa, divina humana, a pessoa de Jesus. Essa pessoa única, singular. Nós temos na pessoa de Jesus os extremos da humildade e da grandeza.
unidos nessa pessoa. E esse é um mistério sublime, irmão. Se nós ainda não aprendemos a meditar nisso, que o Senhor nos ajude. Porque nessa pessoa nós temos isso combinado. E nos evangelhos nós temos a dramatização disso. Nós temos o desenho disso numa vida única sendo vivida. Uma vida que é cheia de todo o extremo da grandeza e de todo o extremo da humildade, combinadas numa mesma pessoa. Isso é realmente algo para a nossa meditação. Que o Senhor nos ajude a compreender isso. Sabe por quê? Porque essa pobreza do Senhor Jesus, combinada então com esse valor absoluto dele, pense, ele é um homem pobre. Mas nós temos combinado com essa pessoa um valor único, irmão. Ninguém tem o valor dele. Um valor absoluto, inigualável. Ninguém tem valor como ele. Então, como na sabedoria de Deus, Deus decidiu, na sua bendita graça para conosco, combinar essas coisas e através dessa vida humana vivida e de forma tão simples, tão pública, essa vida no seu ministério de registros tão abrangentes, tão abundantes, o Senhor então decidiu deixar marcas para nós desse valor e dessa grandeza, mesmo quando a humildade e a pobreza fossem vistas. Então vamos pensar um pouco. O Senhor Jesus, e agora para isso eu queria citar o texto para você, nós não vamos abrir, eu quero apenas citar para nós ganharmos tempo, mas pense, nós estamos falando aqui que esse homem pobre, na sua vida humana, há uma combinação de grandeza e humildade únicas. Todos os extremos da grandeza e da humildade estão combinadas nele. Nós vemos nesse homem pobreza e valor único, valor absoluto. Então ele é pobre, mas ele é o mais valioso de todos os homens, compreende? E isso está combinado nesse homem. Agora, como que seria possível, senão pela sabedoria de Deus, que isso pudesse ser visto por nós? Como que seria possível contemplar isso? Nós vamos passar a eternidade toda contemplando a grandeza do nosso Senhor. Contemplando os mistérios dessa vida única, dessa vida tão singular. Então, em todos os momentos, vamos usar a palavra estranha aqui, em todos os momentos que essa estranha pobreza aparecia, o Senhor registrou algo do seu valor único, para deixar isso marcado para nós. Então pense comigo, quando a sua pobreza apareceu naquele barco que ele pediu emprestado, que não era seu, e que ele dormia num barco que não era seu, absolutamente pobre, fragilizado, ele não tinha onde descansar. Esse era o Senhor, certo? Por um lado, tão pobre, ele não tinha nada que pudesse chamar de seu. Mas mesmo nesse momento, o Senhor registra para nós algo ligado à sua grandeza e ao seu valor único. Por quê? Porque há um momento em que as coisas transtornam naquele barco. E os discípulos despertam aquele Senhor que dormia tão tranquilamente. E então ele precisa lidar com circunstâncias que homem nenhum, nas suas condições, poderia lidar. Mas apenas esse homem de valor único, apenas esse homem de grandeza singular, mesmo que sua grandeza estivessem veladas por sua natureza humana fraca, mas esse homem se levanta, com uma palavra, acalma a tempestade, emudece o vento. E o que eles dizem? Quem é esse? Quem é esse? Que até o vento e o mar
lhe obedecem. O seu valor inigualável fica registrado para nós sabermos que ele é pobre, porém possui tudo. Que ele se fez pobre, sendo rico e de valor único. Que ele é cheio de humildade, mas também possui toda grandeza. Que lindo, irmão. Esse é o motivo da nossa devoção. É a esse Senhor que nós nos devotamos. Esse é o Senhor que nós amamos. Mas não apenas isso. Isso está registrado em Mateus 8, verso 27, para ser preciso aí para o seu registro. Mas pense um pouco mais comigo. Quando o Senhor toma emprestado aquele cenáculo, mais uma vez, um cenáculo que não era dele, um cenáculo que foi preparado, tudo foi preparado. Vocês vão encontrar um homem. Esse homem estará carregando um cântaro. Que coisa, um cântaro, para que os pés pudessem ser lavados, para que tudo então pudesse ser cuidado nesse ambiente. Nada era do Senhor, mas lá tinha pão, tinha vinho, tudo foi preparado, mas nada era dele. Ele não tomou de suas próprias coisas para preparar então isso, sendo pobre. Então sua pobreza, mais uma vez, está patente aí. Ele toma emprestado um cenáculo mobiliado e amplo. É isso que acontece. Então, mais uma vez, de forma então tão gráfica, tão dramatizada, sua pobreza está aí. Mas o Senhor vai deixar registrado algo para nós do seu valor único. Então o que ele faz? Ele toma aquele pão, separa, e a partir dali estabelece uma nova aliança, baseada no seu sangue que seria derramado. E o Senhor estabelece uma aliança eterna, fundada nele, não em nenhum tipo de ordenança, mas na sua obra e na sua pessoa. Único valor deste único que poderia realizar a obra que realizou. Que maravilhoso, irmão. Sua pobreza patente, sua grandeza evidente, seu valor único, inigualável. Quando nós olhamos para aquele túmulo, o Senhor entrou, foi colocado em um túmulo que não era dele. Então e isso está registrado para que nós saibamos que ele não tinha nem mesmo um túmulo para ser colocado. Ele era pobre. Ele se fez pobre. Amor pobre até o fim. Ele não tinha um túmulo. Ele foi colocado no túmulo de José de Arimateia. Um túmulo novo. Pobreza está aí tão clara, de forma tão clara, registrado para nós. Mas não só isso. Para que fique então registrado para nós seu valor único e sua grandeza. Ele sai desse túmulo. Ele é levantado da morte. E se levanta como Senhor dos vivos e dos mortos. Glorioso, ressurreto. E esse é o motivo da nossa devoção. Esse é o Senhor a quem nós amamos. E porque amamos, servimos. Que o Senhor nos ajude a contemplar isso. Que haja prazer nos nossos corações em olhar para Ele. Porque não há outro motivo de devoção. Nós podemos olhar para uma série de coisas, irmãos. E nós podemos, inclusive, como servos de Deus nominais, tomarmos uma série de tarefas a fazer. Então nós damos o nosso dinheiro, então nós damos os suprimentos necessários, então nós enveredamos em campanhas disso, daquilo ou daquilo outro. Mas não há nenhum envolvimento do coração, dos afetos. Não importa para nós se o Senhor está sendo visto, está sendo agradado, está sendo tocado. E nós podemos nos perder nisso. Então que o Senhor nos ajude para que nossa contemplação seja exclusivamente dele, porque é só isso que pode mover os nossos corações em verdadeira devoção
e em verdadeiro serviço. Quando, então, nós olhamos para esse Senhor maravilhoso, nesse segundo aspecto, seu valor único, então já olhamos sua pobreza, olhamos seu valor único, mas agora gostaria de olhar para seu esvaziamento de forma bem breve. Porque nós estamos vendo novamente, de forma dramatizada nesse texto, seu esvaziamento. Ele se permitiu ser servido, assistido pelos bens dessas mulheres. Irmão, a vida mais nobre que já foi vivida nessa terra foi a vida desse homem pobre. A vida mais nobre que já foi vivida nessa terra é a vida desse homem pobre. Então lembremos que nele estavam os desejos mais puros. Os desejos mais puros. E aqui quero parar um pouquinho. Porque que o Senhor nos ajude nisso, irmão. Sabe por quê? Todos nós aqui temos desejos, situações que nós projetamos, imaginamos, não é? Tem alguns que gostam de fazer planos para 5, para 10, para 15 anos, não tem? Tem alguns bons projetadores aí de vida. Eu queria te fazer uma pergunta, irmão. Nesses seus projetos, ou nas suas melhores imaginações, sejam elas ligadas à sua família, sejam elas ligadas ao seu conforto, sejam elas ligadas à sua tranquilidade, nas suas melhores imaginações, o Senhor Jesus está no centro disso. O Senhor Jesus ocupa o centro disso. Se Ele não ocupa, esses desejos não são puros. Eles são inadequados. Eles precisam ser tratados. Que o Senhor nos ajude, porque quando nós olhamos para a vida desse homem, nós vemos os desejos mais puros. Nós vemos as aspirações mais santas, os propósitos mais nobres. Nós vemos uma consciência ímpar, singular, da presença do Pai. Uma vida unida ao Pai, vivendo nessas condições, lembre-se. Que condições? Esvaziamento. Então, por que nós tememos tanto quando o Senhor deseja nos esvaziar? Por que nós tememos tanto o esvaziamento? O Senhor, esta vida nobre, de aspirações sublimes, de desejos puros, essa vida mais nobre foi vivida nessas condições de esvaziamento. Por que nós achamos que poderia ser diferente conosco? Por que nós resistimos e a vida passa, nós permanecemos como bebês espirituais, fazendo birra em tudo, questionando todos os desejos do Senhor, olhando para a vida dos outros, aspirando às coisas dos outros, desejando o mundo, querendo viver com um pé no reino de Deus e outro no mundo, como se fosse possível. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, porque Ele tem nos chamado e então se mostrado para nós. Lembra das igrejas do Apocalipse? O que João vê primeiro, antes de falar às igrejas? Ele vê aquele varão glorioso, que tem olhos como chamas de fogo, e você já conhece. Então João primeiro vê aquele varão, ele se apresenta às igrejas, porque ele é o único motivo de amor e de serviço da igreja, não há outro. Então ele se apresenta como esse homem pobre, como esse homem de valor único. Que o Senhor nos leve a meditar nisso. Isso vai enriquecer tanto a nossa vida, irmão. Isso vai nos fazer compreender tanto o nosso valor tão pequeno diante do valor tão grandioso dele e sabermos que ele teve afeições por nós. Que ele não nos escolheu porque nós éramos o povo mais bacana, mas porque éramos os mais insignificantes. E então, isso há de mover as entranhas do nosso coração. É a isso que o Senhor tem, então, nos chamado. E esse aspecto da vida do Senhor foi vivido nessas condições. O segundo aspecto que eu gostaria de chamar a sua atenção aqui
ligado então a essa questão da devoção e do serviço, é o padrão, ou o modelo da devoção e do serviço. E novamente, irmão, nesses dois primeiros aspectos, nós não podemos nunca nos afastar do Senhor, embora pela sua graça hajam padrões daqueles que amaram e seguiram o Senhor nesses 2000 anos da história da igreja, que podem nos ajudar, graças ao Senhor. Porque Ele sim é aquele a quem nós devemos nos conformar. Mas graças ao Senhor, porque Ele, na sua bondade, irmãos, Ele levantou homens que puderam servi-lo e que serviram ao Senhor de forma tão dedicada. Entregaram suas vidas a Ele. Quantos? Quando nós olhamos para a vida de Paulo, irmão, Paulo era um homem importante durante uma parte da sua vida, né? Isso até nos ajuda, nos ajuda nas nossas dificuldades, porque Paulo tinha muitas no início da sua vida. Ele perseguiu a igreja, ele era cheio de filosofia, cheio daquela religiosidade farisaica, né? Até que houve um encontro com o Senhor. Até que aquele padrão de Deus se levantou diante dele. Quando Paulo vai falar sobre isso, ele diz: eu caminhava e uma luz cegou a mim e a todos que estavam comigo. Então eu apenas ouvi uma voz. Uma voz. Como Maria, que ouviu uma voz sem o reconhecer, mas quando a voz foi ouvida, as afeições se ativaram. Então ela se volta e diz: Rabone, porque ela sabia que era ele. E Paulo, no seu coração, quando o Senhor se levanta e uma luz tão extraordinária, ela brilha, então Paulo cai na sua insignificância, na sua fraqueza. Mas aquela luz tão intensa brilha sobre aquele grão de areia, né, irmão? E Paulo reflete de alguma maneira aquela luz. Então sua consciência é tomada. E a partir daquele momento ele passa a ser um imitador de Cristo. Ele passa a ter esse homem como modelo. Quando nós olhamos para a vida dele, velho, preso, ele não tinha nada. Nada. Ele diz para Timóteo: Timóteo, venha logo para me ver. Traga a minha capa e os meus pergaminhos, porque Paulo não tinha nada. Ele era um homem pobre, tinha gastado sua vida totalmente para o Senhor, viveu exclusivamente para o Senhor. Agora, qual será o nosso prazer, irmão? Não tem problema nenhum de nós chegarmos no final da vida e deixarmos um monte de escritura para os nossos filhos. Mas que o Senhor nos ajude para que nossa riqueza não seja essa. Para que nós não deixemos só isso. E eles não tenham nada. Como aquele carcereiro que diz para o Otmani: irmão, Senhor Ni, eu gostaria muito de conhecer o teu Senhor, mas eu tenho medo de perder tudo. Então o irmão olha para ele e diz: mas você já não tem nada. Então que o Senhor nos ajude a sermos sondados pela sua luz para vermos onde estão nossas prioridades. Onde estão nossos corações? Se nossas afeições não estiverem sendo conquistadas por Ele, então nós estaremos afeiçoados a alguma coisa, irmão. A ter uma vida boa, a ter conforto, a gerar coisas para a família. Todos essas coisas têm o seu lugar, mas elas podem tomar o lugar do Senhor. E então elas irão nos corromper. E a nossa vida passa rápido, irmão. A nossa vida passa rápido. Que o Senhor nos ajude nessas coisas. Porque Ele, então, é esse motivo. Agora, eu gostaria de olhar para Ele por uma outra ótica. Primeiro, olhamos para o amor que se fez pobre. Agora, como padrão, eu queria que nós olhássemos para o amor que se inclina para ser servido. É uma qualidade mais desse amor, desse homem único.
ele se inclina para ser servido. E esse é o padrão que nós temos. É por isso que o Senhor, quando olha para nós, ele diz que nós precisamos, no reino de Deus, aprender a servir uns aos outros. Porque, do contrário, não haveria uma verdadeira humildade, um verdadeiro avanço do seu amor entre nós. Então, ele faz esse convite aos seus: venham e me sirvam. Venham e me sirvam. E o Senhor, quando nós olhamos para a vida dele, eu creio que todos nós aqui sabemos disso, não há nenhum momento sequer em que o Senhor usa o seu poder milagroso para suprir qualquer necessidade dele. Não há nenhum momento em que o Senhor vai fazer isso. Agora, a razão para isso é que nós precisamos considerar. E eu queria sugerir uma para você. Por que que o Senhor decidiu esse amor que se inclina para ser servido? O Senhor não poderia suprir sua própria vida, irmão? Quando o diabo se colocou diante dele, você lembra o que o diabo disse para ele? Ordena que essas pedras se transformem em pães. Porque o diabo sabia. O diabo estava tentando o Senhor e ele sabia. Então, mas o Senhor jamais usou o seu poder milagroso em favor das suas próprias necessidades. Ele alimentou multidões. Ele multiplicou pães e peixes. Ele cuidou de todos aqueles que ele pôde. Mas ele não supriu milagrosamente suas necessidades. O que ele decidiu? Ele decidiu que seria assistido por aqueles que ele amou. Que lindo! Que Senhor é esse? Que padrão é esse, irmão? Ele decidiu que seria assistido por aqueles que ele amou. E então, eu queria sugerir para você um motivo, uma razão para isso. Por que o Senhor fez isso? E a minha sugestão é que o Senhor tinha prazer, irmão. Ele gostava de ser ajudado e de ser suprido por aqueles que ele amava. Ele se deliciava nisso. E ele sabia que aqueles que verdadeiramente o amavam também tinham prazer nisso. Então talvez essa seja uma sublime razão para que o Senhor tenha como amor sublime decidido se inclinar para ser servido, para receber provisão. Então o que nós temos aí? Nós temos uma troca maravilhosa. Nós temos uma troca do nosso pequeno amor e nós temos esse intercâmbio de afetos. Nós temos uma troca desse pequeno amor nosso pelo sublime amor dele. Então, nesse câmbio maravilhoso, o Senhor ama e dá. E nós também amamos e damos. Mas não só isso. O Senhor recebe e nós também recebemos. Que maravilhoso, irmão. Que padrão é esse que Ele tem desejado nos ensinar? Ele não disse apenas que nós deveríamos nos amar, mas Ele nos ensinou como nós deveríamos nos amar. Ele disse que nós deveríamos nos amar, dando e dando e dando, porque mais valioso é dar do que receber. Ele nos ensinou que nós deveríamos ser devedores de amor uns aos outros. E esse é o padrão que nós temos na nossa adoração ao Senhor. O que quero dizer para você, irmão, é que quando demonstramos nosso amor pelo Senhor, é que quando adoramos ao Senhor, quando nos amamos uns aos outros, nós estamos demonstrando devoção a Ele, porque isso agrada o seu coração, alegra o seu coração, enche o coração do Senhor de alegria quando nós estamos dando nosso pequeno amor. Tanto, nós podemos pensar aqui, o que seria de mais valor, irmão?
o que seria mais importante? O tamanho do amor que Ele nos dá? Ou aquilo, porque aqui nós não podemos falar de quantidade, com relação a Ele nós podemos, o tamanho assombroso, inimaginável do amor que Ele nos dá, ou o tanto de pequeno amor que Ele consegue retirar de nós. O que seria mais importante? No que se refere ao tanto de amor que Ele dá, o Evangelho de Marcos nos ajuda, porque Marcos vai dizer assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar. Dar o quê? Sua vida. Ou seja, irmão, dar tudo. Dar o mais sublime. Dar o inigualável. Dar o de maior valor. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida única em resgate por muitos. Então, no que concerne ao amor sublime dele, nós temos essa vida única dada em favor da nossa salvação. Mas no que concerne ao nosso pequeno amor, nós temos um registro como esse do texto que temos lido. Recebia assistência delas com os seus bens. Não é isso sublime? Não é isso maravilhoso? Recebia assistência prestada por aquelas mulheres. São atos tão simples, mas ao mesmo tempo tão espirituais. Tão espirituais. Porque foram feitos para Ele, em amor, em devoção e em serviço. Então, que maravilhoso registro. Agora, no que concerne a esse padrão, uma última nota eu queria colocar para você, para seguirmos, para já irmos encerrando. Há um mistério grandioso aqui, irmão, porque esse amor que se inclina para ser servido, ele se alegra em receber das nossas mãos aquilo que das suas próprias mãos nós recebemos. É como o pai que deu dinheiro para o filho comprar o presentinho do Dia dos Pais, né? E ele fica tão feliz de receber aquele presentinho, não é? Foi provido por ele. Assim, me perdoe a analogia tão simples, mas veja, o Senhor tem prazer, Ele se alegra, Ele gosta, irmão, de receber as nossas devoções, o nosso amor em ação, servindo e adorando Ele. Ele tem prazer nisso. Você lembra como Davi entendeu isso, irmão? Davi é aquele grandioso rei, né? Aquele modelo tão maravilhoso de Jesus em tantos aspectos. Quando Davi já era velho, ele tinha preparado todas as provisões, nós sabemos, isso está registrado lá em Crônicas, 1 Crônicas 29, um dos versos, depois você veja lá, o verso 14, Davi vai dizer algo relacionado a isso que estou dizendo aqui. Ele prepara tudo, irmão. Ele prepara tudo. Ele não ora só dizendo assim: ah, Senhor, tudo é teu, então que maravilha. Nós estamos tão felizes porque não vamos precisar dar nada, porque o Senhor já tem tudo, né? Não, Davi compreendia que era apenas um mordomo daquilo tudo que era do Senhor mesmo. Então ele preparou tudo e ele era um rei glorioso, um grande conquistador. E ele prepara todas as coisas. Então é dito no início do texto que Davi dá das suas riquezas pessoais. Imediatamente após Davi fazer isso, irmão, sabe qual é o registro lá? Todos os cabeças de família deram. Que coisa magnífica, não é? Como o Senhor precisa nos ajudar nisso, para nós termos mais irmãos que compreendam isso. E que dos seus tesouros pessoais possam dar. Dar para quem, irmão? Porque nós somos muito complicados. Nós achamos que quando nós depositamos as coisas ali, nós estamos dando para os outros. Mas lembre-se, é ao Senhor que nós ofertamos. Dele é todo ouro e toda prata.
E ai daqueles que, por algum motivo, não compreenderem assim. Então, o Davi deu e moveu todos os cabeças de família. Você já viu que coisa linda é essa? Que prazer o Senhor teve. O Senhor olhando, eles dando daquilo que das mãos do Senhor eles tinham recebido. Então Davi vai orar e ele diz assim: Senhor, Tu és grandioso, e adoro o Senhor. E adoro o Senhor na sua grandeza, na sua glória. E ele diz: Senhor, quem somos nós? Quem sou eu para que possamos te dar alguma coisa? Tudo aquilo que nós te damos é o que das tuas próprias mãos nós recebemos. E então, aquela nação é movida nessa oferta. E a consequência disso é o glorioso templo de Salomão. Que maravilhoso, irmão. O Senhor ser para nós esse padrão sublime de devoção, de amor e de adoração ou serviço. Terceiro aspecto, para nós já irmos encerrando, é a respeito do fundamento da devoção e do serviço. Então, vamos lá. A frase que gostaria de tomar como base para esse aspecto, fundamento, está no versículo 2. A expressão, tendo mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Mulheres que foram curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Irmão, essa frase remota, ela aponta para algo na experiência dessas mulheres aí, dessas pessoas, porque não dos 12, que nós não podemos perder de vista nunca, porque aponta para aquela obra redentora realizada nessa pessoa única do Senhor Jesus. Essa obra capaz de salvar, de prover caminho de reconciliação, de perdão, de libertação, de amor, de cuidado. Essa obra. Então, o fundamento da nossa devoção, nós podemos colocar assim. É a nossa consciência iluminada. É o nosso coração, o nosso espírito iluminado pela obra gloriosa e pela pessoa gloriosa do nosso Senhor Jesus. Isso é o que a Bíblia chama de redenção. É quando, de alguma maneira, aqueles que estavam irremediavelmente perdidos na sua história pessoal, eles têm um encontro com um grandioso e riquíssimo Senhor que os compra do mercado de escravos do qual eles jamais poderiam sair. E então eles recebem alforria para permanecerem com Ele por esse amor tão maravilhoso. Então, esse é o fundamento. O fundamento é uma consciência iluminada. Irmão, esse é o toque de mestre do nosso Senhor, que gera gratidão, que gera afeição, que gera amor nos corações daqueles que Ele comprou com seu próprio sangue. Que maravilhoso. Porque a partir daí, então, esses que têm gerado nos seus corações por esse encontro gracioso, não tínhamos nada, nenhum mérito, mas Ele tem todos os méritos, toda a provisão. Então, nesse encontro gracioso, Ele gera gratidão, devoção, amor nos nossos corações e mais, um anseio por servi-lo. Alguns de nós aqui conhecemos isso, e isso pode estar de alguma forma soterrado por muitas atividades, por muitos cuidados. E isso está ligado a uma experiência de muitos anos do passado,
que o Senhor possa desentulhar isso, irmão, e mostrar novamente para você aquele glorioso fundamento de prata sobre o qual você está absolutamente firmado. A graça abundante, salvadora, redentora daquele que entregou sua vida no madeiro para nos salvar. Então, que maravilhoso fundamento é esse. A partir daí, nós sabemos, irmão, que, pense comigo e considere isso que vou te dizer. Não há nenhum amor ou devoção genuínas, espirituais, que não sejam fruto desse fundamento. Não há. Não pode haver verdadeira devoção, verdadeiro amor, que não sejam frutos desse fundamento. Como também na vida da igreja, não há nenhum serviço genuíno que não seja fruto desse verdadeiro amor. É uma cadeia sublime de realidades espirituais para as quais o Senhor nos chamou. Então, na medida em que nossa consciência é iluminada, nossas afeições por Ele são ativadas. E Ele é o objeto do nosso amor, meu amado Salvador. Então nossas afeições se derramam em serviço, em adoração a Ele. É assim. Do contrário, não são verdadeiro amor e verdadeiro serviço. Esse é o bendito fundamento. Então agora, quando nós olhamos para palavras que são tão grandes na Bíblia como devoção, serviço, obediência, alegria, né? Parece que quando nós falamos de devoção, é uma coisa que cai melhor no nosso coração. Quando nós falamos de obediência, parece que é uma coisa que gera mais uma certa resistência no coração do homem. Quando nós falamos de serviço, é uma coisa que nós resistimos, mas quando nós falamos de alegria, isso é tudo que nós queremos. Mas eu queria dizer para você que nas vidas daqueles que o Senhor, que realmente tiveram esse encontro com Ele, esse bendito fundamento. Nas vidas de todos esses que tiveram esse bendito encontro com Ele, então, essas coisas, elas se sobrepõem, meus irmãos. E expressões como eu quero ou eu devo, elas passam a não ser as expressões mais adequadas. Mas nós passamos a dizer eu amo ao meu Senhor. E que o Senhor nos ensine isso. Essas expressões de amor que sobrepõem, então, essas resistências do nosso coração. Só esse fundamento bendito, essa bendita redenção realizada na pessoa de Jesus, o único Salvador, essa graça derramada que ilumina consciências e que move os corações em amor e em anseio de servi-lo. E esse é o fundamento da devoção. Agora, para nós encerrarmos, eu gostaria de chamar sua atenção para a esfera do serviço e da devoção. Quando nós olhamos para o capítulo 8, esses primeiros versos aí, nós vemos essas mulheres que estão prestando amor ou devoção, serviço, estão adorando o Senhor com os seus bens pessoais. É isso que nós estamos vendo aí. Mas é algo absolutamente comum. Mas o que o Senhor desejava deixar claro para nós, registrando essas coisas comuns como um registro de devoção e de serviço. O que o Senhor queria nos mostrar, irmão?
que todos nós aqui, todas as irmãs, quando estiverem nas suas casas, todos os irmãos, quando estiverem nos seus escritórios, quando estiverem nos seus negócios, todos os jovens, quando estiverem nas suas universidades, lembrem-se, todas as nossas atitudes comuns, que são feitas para o Senhor, são contadas diante dele como atos de adoração. O apóstolo Paulo compreendeu isso de uma maneira tão maravilhosa, irmão, tão maravilhosa, que ele foi orientar as igrejas e ele disse assim, aos Efésios, por exemplo, ele diz assim: marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E ele está desafiando os maridos a algo sublime, a uma esfera de amor inimaginável. Você já pensou nisso, irmão? Ele está convidando os homens a uma esfera de amor como Cristo amou a igreja. Mas ele está olhando para um casamento, irmão. Então, ele está falando das atitudes mais comuns. Ele está dizendo, as atitudes mais comuns serão um testemunho de adoração ao Senhor. Serão registradas como atitudes de adoração ao Senhor. Ele disse, filho, obedeça ao seu pai, porque isso é precioso para o Senhor. Isso tem valor para o Senhor. Essa é a sua esfera de devoção e de serviço. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos, como a igreja o é a Cristo, porque essa é a sua esfera de devoção e de serviço. Como Paulo compreendeu isso? Patrões e empregados, na relação de vocês, façam tudo como para o Senhor, porque isso que será contado diante dele. Não é você pagar o salário da pessoa que te prestou o serviço, porque essa é a tua obrigação. E não é você receber o salário daquele a quem você prestou o serviço, porque essa também é uma obrigação, é algo que te é devido. Mas é que esta relação seja como ao Senhor, de modo que, sendo para o Senhor, redunde em glória, em adoração, em testemunho a Ele. Você vê, irmão, isso só é possível na igreja. Isso não é possível em lugar nenhum mais. Que o Senhor nos ajude nisso, essas coisas mais comuns, feitas para o Senhor, que se transformam em adoração. O apóstolo Paulo entendia bem essa questão da esfera de serviço, né? Ele fala sobre isso com os coríntios, que ele não desejava servir aqueles irmãos além, ele compreendia muito bem qual era a esfera do seu serviço. E ele não desejava de maneira nenhuma ferir essa esfera. Então aqui eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: qual é então a esfera que nós devemos servir? Qual é a esfera? Porque Paulo compreendia dele, ele disse para os coríntios, nós não avançamos os limites da nossa esfera de serviço. Mas a nossa esfera de serviço comprova um serviço devotado ao Senhor, em adoração ao Senhor, pelas vidas de vocês que têm amadurecido e que têm crescido. É isso que Paulo vai dizer aos coríntios lá no capítulo 10. Agora, qual é então essa esfera? Como nós devemos ministrar? Como nós podemos compreender? Porque aqui, irmão, nossa, nós vivemos, quando olhamos para o cristianismo, uma loucura, né, nesse aspecto. São tantas coisas a fazer, tanto ativismo, tantos trabalhos e tão pouca realidade espiritual. Mas o Senhor tem nos chamado a essa atividade espiritual da vida da igreja. Essa bendita atividade espiritual, dinâmica, contínua, de devoção e de adoração ao Senhor. Em todas as coisas, todo o tempo, nas nossas casas, no nosso reunir, na nossa comunhão, seja onde for. Então,
a esfera do nosso ministério, do nosso serviço, ela tem que estar ligada, irmão, àquilo que está no coração do Senhor. Por que o serviço dessas mulheres está registrado aqui? Porque elas estavam tão próximas do coração dele, que elas puderam compreender o que era importante para ele naquele momento, e que os bens delas não eram importantes para elas mais do que o seu Senhor. Então elas estavam tão próximas do seu coração que elas puderam compreender isso. Qual é a esfera do teu serviço, irmão? Será que você precisa perguntar aos irmãos? Será que você precisa procurar um irmão mais velho e perguntar qual é a esfera do teu serviço? Você precisa se aproximar dos pés do Senhor. Porque a esfera do teu serviço é aos pés dele. É ao lado dele, espiritualmente falando, quedado aos seus pés. E na medida em que isso for uma realidade, então, para nós seremos instrumentos úteis nas mãos do Senhor. E então, irmão, diante de tudo isso que dissemos, quando esse nosso pobre amor estiver a ser enchido pela presença do Senhor, quando essa humildade nossa de serviço a Ele estiver para se completar, então nós ouviremos uma palavra que o Senhor mesmo disse. Então, para nós encerrarmos, abra aí comigo em Lucas, capítulo 12, vamos ler um versículo e encerramos aqui. Essa maravilhosa palavra será cumprida. Lucas, capítulo 12, vamos ler o verso 37. Bem-aventurados aqueles servos, a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, uma refeição. Aproximando-se, os servirá. Então, essa bendita palavra será o culminar do nosso pobre amor, da nossa humilde devoção, até aquele dia em que ele se apresentará diante dos seus servos. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sempre será pouco. Sempre será humilde o nosso serviço. Foste fiel no pouco, mas eu agora vou me cingir. Vou dar lugar a vocês na minha mesa e os servirei. Que maravilhosa palavra. Que o Senhor siga nos falando mais ao coração a respeito dessas verdades tão gloriosas. Amém. Pai, muito obrigado por sermos estes a quem o Senhor se revelou como bendito motivo para te adorarmos. Tu és tão maravilhoso, Senhor. Tu tens um amor tão sublime e ao mesmo tempo tão pobre, derramado, que enriqueceu a muitos dos quais nós fazemos parte. Muito obrigado. Nós queremos, de forma prática, experimentarmos esse caminho de esvaziamento. Aprendermos nessa contemplação da tua pessoa, da tua face, da tua obra, a termos nossas devoções derramadas ao Senhor e somente ao Senhor. Nos ajuda, Senhor. Isso é vital para nós. Nós precisamos nos preocupar menos conosco e mais contigo. Preserva a tua palavra nos nossos corações. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.